Então olha só, eu passei para vocês então esse exercício, né? Eu vi que vocês conseguiram fazer, né? Foi bem tranquilo, né? Então a gente criou 3 instâncias de cliente, 2 instâncias de cidade, e o que mudou na verdade foi na hora de setar a cidade, né? Na hora de dar um set no cidade do João, a gente colocou a instância de Campo Grande. Na hora de dar um set na cidade da Maria, a gente colocou a instância de Jardim. E na hora de dar um set na cidade do Carlos, a gente colocou a instância de Jardim. Então eu vi que todos fizeram, ficou bem feitinho, tranquilo. Agora é o seguinte, vamos estudar como acessar, por meio de um objeto, acessar outro objeto. Por exemplo, eu estou dentro de um objeto cliente, eu quero acessar o nome, é fácil, né? Eu ponho o nome do cliente, a variável, tipo assim, João.getCidade, get nome, eu acessei o nome. Agora, se eu quiser acessar a cidade, aí eu ponho João.getCidade.getNome, por exemplo. João.getCidade.getUF. Então nós vamos entrando dentro dos objetos. Imprimindo os dados da cidade. Fica assim, ó, João.getCidade.getNome. Nome da cidade do João. O F da cidade do João. Tá? Então vamos testar isso aqui. Por exemplo, ó, eu quero imprimir por meio do objeto João qual é a sua cidade. Qual é a sua cidade? E da cidade, qual é o nome dela? Tá vendo? Se eu rodar isso aqui, ó, então eu consigo imprimir o nome da cidade do João. Olha lá, Coxim. Tá vendo? Se eu quiser imprimir o estado da cidade do João, o que a gente faz? Concatena aqui com espaço, né? Quebrei linha aqui só para João.getCidade.getUF. É como se fosse uma instância da instância de um objeto. Na verdade eu estou navegando entre os objetos, né? Tipo assim, então João é uma instância, certo? Que é o primeiro objeto. Vamos por aqui, ó, João, certo? É uma instância. Vamos pegar aquele primeiro desenho aqui, ó, João. Tá aqui, ó. O João é uma instância. Mas do João eu posso dar um get nome. O que ele vai acessar? Esse objeto string. Do João.getCPF, o que ele vai acessar? Esse objeto string. Do João.getRG, esse objeto string. O João.getCidade, ixi, não é um objeto string, é um outro objeto, cidade, ó. Aí eu falo João.getCidade, se eu dar só um getCidade, ele não vai imprimir para mim Coxim. Por quê? Porque dentro, exatamente, dentro da cidade ainda tem mais propriedades, ou seja, tem ainda Coxim, tem ainda nome e ainda tem o F. Então eu ponho João.getCidade.getNome, que aqui dentro do objeto cidade tem um get nome. João.getCidade.getUF. E assim eu vou entrando. Se o cidade tivesse o estado, aí seria João.getCidade.getEstado.getNome. Então a gente vai trocando mensagens entre objetos. Trocando mensagens entre objetos. Um objeto acessando outro objeto. Essa é a troca de mensagem. Essa que é a troca de mensagem. Então através de um objeto eu consigo trocar uma mensagem com outro. O que isso quer dizer trocar mensagem? Por meio desse objeto, João, eu consigo invocar um método lá na cidade. Isso é troca de mensagem. Eu estou aqui no objeto João, eu invoco um método de um outro objeto por meio desse. Um objeto invocando um método de outro objeto. Então eu estou no objeto João invocando o método getNome. Eu estou no objeto João, através do objeto João invocando o getNome da cidade. Por meio do objeto João invocando o getUF na cidade. Ou até o set, se eu quiser mexer, eu posso mexer. Eu posso até alterar. Mas então essa que é a ideia do relacionamento dos objetos. Um objeto poder invocar métodos em outro objeto. Isso é troca de mensagem. Tá? Então nós temos aqui essa situação. Na aula anterior fizemos também. Né? Fizemos. Exatamente. Um vetor de cliente, que acessava a descrição do item lá, o valor. Exatamente. Na aula anterior a gente começou a fazer isso, a gente fez o sistema de pedidos e a gente começou a fazer essa troca de mensagem. Agora nós estamos formalizando melhor essa ideia, né, digerindo melhor ela, trabalhando melhor ela. Tá? Mas a gente fez isso na última aula do módulo 1, nós fizemos essa troca de mensagens. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora é o seguinte, e se a gente quiser melhorar um pouco mais a situação, né? Pega o material de vocês
Fala, bom, agora eu quero o seguinte. Eu gostaria, eu não quero mais ter um UF aqui na minha cidade. Por quê? Porque eu quero tratar um objeto estado à parte, separado. Por exemplo, eu quero ter uma instância de estado e ter vários objetos cidade vinculados a essa mesma instância. Por exemplo, eu posso ter uma instância chamada MS, Mato Grosso do Sul, e eu quero ter vários objetos cidade vinculados a esse estado MS. Quero ter reaproveitamento. Então, nesse caso, o que a gente faz? Fala, bom, eu quero relacionar, quero separar, eu quero trabalhar o estado como sendo um objeto à parte, mas ele tem que estar vinculado com uma cidade. A cidade tem que estar vinculada com o estado, na verdade. Então, a cidade tem um estado. Então, o que a gente fez aqui? Um cliente tem uma cidade. Olha só a propriedade aqui, ó. Essa propriedade define que tem um. Agora, no cidade, ao invés de UF, a gente criou uma outra propriedade chamada estado, do tipo estado, que está vinculado com outro objeto. Então, nós temos um cliente que tem uma cidade, nós temos uma cidade que tem um estado. Tá vendo? O cliente tem uma cidade e a cidade tem um estado. Então, e aí o estado tem país, o país tem continente, continente tem hemisfério, tem planeta, e aqui nós vamos para o universo infinito. Tá bom? Mas não é o caso aqui. Beleza. Olha só como fica na memória esse caso aqui, ó. Olha só como fica na memória. Então, na memória nós temos assim, nós temos um objeto cidade, um objeto cliente que aponta para um objeto cidade, na sua propriedade cidade, ele aponta para um objeto cidade à parte, que tem um nome, certo? E que tem um outro ponteiro agora para um objeto estado. Então, um cliente aponta para uma cidade aponta para um estado. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, do meu cliente João, acessar o nome do estado, como que eu faço? Eu quero acessar do meu João, eu quero chegar aqui no nome do estado do João. Como que eu faço? João.getCidade, .getEstado, .getNome. Entenderam isso? É assim que funciona, tá? Então vamos criar essa representação. A gente cria uma classe estado e na classe cidade a gente faz uma alteração. Ao invés de trabalhar com o F, a gente modifica. A gente faz assim, ó. Segue os passos aqui que eu vou fazer, que é mais fácil, ó. Clique no cidade, tá vendo? Tá vendo onde tá o F? Não, a gente apaga o getSet dele. Primeira coisa, apaga o getSet dele. Do cidade, só do F, né? Aí a gente fala assim, ó, bom, o meu UF não é mais o F. Eu vou chamar o seguinte, ó. Vou chamar de estado. Pronto. Mas nem existe a classe estado ainda. Estado. E agora? Lâmpada mágica. Agora existe. Então eu venho aqui e coloco privado, string, o nome. Hã? Agora o bagulho tá ficando louco. Por quê? Tá difícil? Não. Tá ficando bacana. Tá ficando legal? Aí você vem aqui, search e manda gerar o getSet, ó. Que bom que tá digerindo. Então, olha só. Então nós temos um cliente que tem uma cidade que tem um estado. Aqui, ó, tem um, tá vendo? É um relacionamento, tem um estado. Aí lógico, vamos criar o getSet, né? Cria o getSet na cidade também, tá? Olha lá. Salva. Cria o getSet na cidade para ele poder setar um estado, tá? Você colocou lá de propriedade no estado mesmo? No estado é só o nome UF. Mato Grosso do Sul, UF, MS. São Paulo, UF, SP. Rio de Janeiro, UF, RJ. Agora que nós colocamos, né, já temos o estado que já está vinculado com a cidade, tá vendo? Já colocamos, a cidade tem um estado, certo? Então o que a gente tem que fazer? Lá no programa principal a gente tem que mudar. Olha só o programa principal. A minha cidade, o que ela tem? Ela tem um nome. Existe o 7UF na minha cidade? Ó, olha só a cidade. Existe 7UF? Não existe mais. O que existe? O 7 o quê? Estado. 7 estado. Aqui, ó, 7. Mas o que esse meu 7 estado espera como parâmetro de entrada? Um estado. Eu posso passar uma string aqui assim, ó, MS, ó. Eu tenho que instanciar um estado. Exatamente.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, instanciar um estado antes, vamos chamar esse estado de MS, certo? Recebe new estado, ó. Olha lá, tá vendo? Aí eu vou lá e seto um nome para ele, ó, Mato Grosso do Sul. Pronto. Aí sim, agora eu passo aqui o MS para Coxim. Eu posso até criar outra cidade, ó, criar outra cidade aqui, ó. Outra cidade, vou chamar de CG, a nossa grande cidade. Pronto. CG ponto. Set nome. Campo Grande. Certo? CG ponto set estado. Aí eu aproveito mesmo, MS, ó. Então eu tenho uma bolinha aqui, ó. Uma instância aqui. E eu tenho duas cidades vinculadas à mesma instância de estado. Então vamos tentar corrigir aqui embaixo. Olha só, não tem mais GetUF, tá vendo? Não tem mais get. Até tem o GetUF, mas não na cidade mais. Certo? Eu tenho que fazer o que aqui antes? Olha, eu tenho que pegar das. Exatamente. O estado.getUF. Aí sim, ó. Então eu chego no João, eu pego o F do estado da cidade do João. Assim, a leitura de trás para frente fica fácil, entendeu? Eu estou pegando o F do estado da cidade do João. Entenderam? Agora sim, se eu mandar rodar esse programa, então nós temos aqui Coxim e nulo. Mas por que está nulo? Tem que colocar em cima MS.7. Exatamente, eu não mandei mostrar eu não mandei mostrar não setei um valor para o meu F. Agora se rodar, olha só, agora sim, ó, Coxim MS. Tá vendo? Se eu quiser mostrar até o nome, ó, além do F, ó, quiser mostrar também o nome, olha só, então eu posso vir aqui e mostrar o nome o nome do estado, mais um pouco de espaço, né? Aí mostramos o nome da cidade do João, mostramos o nome do estado dele, o F do estado dele, e vamos mostrar também o nome do João mesmo. Assim, ó, João.getNome, ó. Aí. Então ficou o nome do cliente, o nome da cidade do cliente, o nome do estado da cidade do cliente e o F do estado da cidade do cliente. Então começou a ficar legal, né? Olha lá. Rodou, olha lá, nós temos João da Silva, Coxim, Mato Grosso do Sul, MS. Ficou tudo, todos os detalhes, todos os objetos aqui.